Olá, saboreando aqui o meu café. Fiquei pensando o quanto é trabalhoso para que esse café chegasse a esse ponto. Eu não falo do ferver a água, não falo do preparo do café. Desde lá do seu plantio, do seu cultivo, a colheita. Poderia citar aqui muitos outros alimentos e o quão trabalhoso é fazer com que esses possam chegar aí na mesa de muitas e muitas pessoas. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, ele citou uma frase: quem não quer trabalhar, que também não coma. 1 Tessalonicenses capítulo 3, na verdade, é um texto aonde o apóstolo Paulo ele está enfatizando um problema. O problema da ociosidade. Um problema que era tão sério, que exigiu por parte do apóstolo e exigia por parte de toda a comunidade tessalônica uma atitude de disciplina. Paulo não está apenas querendo combater o preguiçoso, não. Porque, na verdade, preguiça não é apenas não fazer nada. Tanto que Paulo faz uso da palavra atactos. Atactos sugere andar fora de ordem, como um soldado que abandona a sua posição, que abandona em seguir os ensinamentos. Passou a viver uma vida sem disciplina, sem propósito, e claro, vivendo sem disciplina e sem propósito, a sua vida deixou de ser produtiva. Aí Paulo, ele lança esta frase: quem não quer trabalhar, que não coma, tendo como objetivo proteger a dignidade e a caridade da igreja. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo aqui faz uso de um termo grego, telo. E telo é para fazer uma separação crucial que precisava também ser considerada pela igreja. Por quê? Porque, de fato, tem aquele que não quer trabalhar, porque é preguiçoso, porque é um vadio. Mas há pessoas que não podem trabalhar porque estão doentes, incapacitadas e porque lhes falta uma oportunidade. Aqueles que não queriam fazer nada por preguiça, a ociosidade deles levou eles a pecados sérios. Levou eles à fofoca e à intromissão na vida alheia. O apóstolo Paulo faz uso do verbo peregarzomai, bisbilhoteiro, intrometido. Quando as mãos e quando a mente estão desocupadas, a língua, a boca se ocupa com aquilo que não lhe diz respeito. O bisbilhoteiro não é apenas aquele que fala, que fofoca. Muito pior que isso. Ele começa a semear a discórdia. Sabe, ele não tem o que fazer, então ele começa a espalhar a discórdia. E isso desonra o nome de Cristo na comunidade. E a solução do apóstolo Paulo é clara e direta: que trabalhem tranquilamente, comam o seu próprio pão. Isso exige foco, disciplina. Entenderam agora por que Paulo faz uso do termo atactos? Porque alguns deixaram de viver essa vida de disciplina. Mas eles passaram de maneira bem intencional a querer cuidar da vida dos outros e espalhar discórdia e assim causar estragos dentro da comunidade. Após esse alerta tão rigoroso, Paulo traz essa frase: não vos canseis de fazer o bem. Essa exortação é uma exortação estratégica do apóstolo Paulo. Por quê? Ele havia acabado de falar: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aí ele está falando: olha, comunidade, não deixem de ajudar as pessoas que são pessoas que não podem trabalhar porque estão doentes, incapacitadas ou porque lhes falta oportunidade. Discipline aquele preguiçoso, aquele que de fato não quer fazer nada, que agora começou a querer cuidar da vida de todo mundo porque vive uma ociosidade, mas não deixe de socorrer o verdadeiro necessitado.
Paulo reconhece o risco do desânimo entre aqueles que são diligentes na ação social. Ao ver a bondade sendo explorada pelos preguiçosos, pelos parasitas, muitos cristãos estavam sendo tentados a não mais ajudar, endurecer o seu coração ao verdadeiro necessitado, cansar-se do próprio dever de ser diligente na ação social. Paulo exorta a fazer essa triagem, para que a prática do bem continue sendo exercitada, continue sendo executada entre o povo de Deus. Paulo faz uso do termo kalopoieu. E o maior exemplo de kalopoieu, o maior exemplo de fazer o bem, nós temos em Jesus. Jesus não apenas pregou o bem, Jesus é a personificação perfeita e incessante de fazer o bem. A vida de Jesus é uma aplicação disso. A vida de Jesus, ela foi definida pelo propósito de fazer a vontade do Pai, que era inerentemente fazer o bem a todas as pessoas. O apóstolo Pedro resumiu muito bem o ministério de Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E Lucas registrou isso em Atos. Jesus nunca se desviou do seu chamado, ele jamais cansou de fazer o bem, mesmo diante da exploração, da ingratidão, da rejeição. Mesmo diante da ingratidão, após ter curado 10 leprosos e apenas um ter voltado para agradecer, Jesus continuou fazendo o bem. Jesus fez o bem, mesmo que isso levasse ao confronto com líderes religiosos que o criticavam por curar em dia de sábado. E o maior ato da bondade de Jesus, de fazer o bem, foi a sua morte sacrificial na cruz. Ele fez o bem supremo por aqueles que eram seus inimigos e que não mereciam. E lá na cruz, ele demonstrou amor, um amor perseverante e o amor incondicional de Deus. Em suma, quando o cristão ele é tentado, ele está exausto de socorrer as pessoas, porque ele começa a entender que muitos estão apenas explorando a sua bondade. Olhe para Jesus. Ele fez perfeitamente, pagou o preço máximo, e ele nos capacita para não desistir de fazer o bem ao outro. Não vos canseis de fazer o bem. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.